Ei, velhosos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Kerbaui e nós vamos falar sobre leucemias raras. A doutora é médica e hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Tudo bem, doutora? Muito obrigada por estar aqui com a gente, dando essa entrevista aqui para a TV Abraille. Oi, Duda, tudo bem? Olá a todos que estão nos assistindo. Eu que agradeço o convite para conversar aqui hoje. Então, doutora, eu já vou começar aqui com a primeira perguntinha, que muitas pessoas têm, às vezes, dúvida. E a primeira pergunta eu gostaria que você explicasse melhor o que é a leucemia mielomocítica crônica, a LMMC, e a leucemia bifenotípica. Para explicar isso, eu acho que é interessante a gente voltar um pouquinho no conceito do que é leucemia, que são duas doenças bastante diferentes, mas tem o mesmo nome, inicial, que é leucemia. Então, leucemia acontece quando há um excesso de glóbulos brancos, que são nossas células de defesa, os leucócitos, no sangue, Então, nas duas situações isso acontece. A leucemia mielomonocítica crônica é uma leucemia crônica, como o próprio nome também diz. E as leucemias crônicas são aquelas que esses glóbulos brancos em excesso são glóbulos maduros, muitas vezes que funcionam normalmente. Na mielomonocítica crônica, além de ter esse componente de excesso de leucócitos maduros, que muitas vezes são os monócitos, também tem um componente que chama mielodisplasia. Que é isso? É quando a fábrica do sangue carne-óssea não funciona de forma normal e ela acaba produzindo algumas células que não funcionam normalmente, são disfuncionais. E isso acaba caindo também na corrente sanguínea, a gente consegue ver tanto no exame de sangue quanto no exame de medula óssea. Então, é uma doença, voltando, é uma doença com componente de mieloproliferação, que é esse excesso de leucócitos, e também pode ter aumento de baço, aumento de fígado, e também com componente de mielodisplasia, que é essa fábrica do sangue não funcionando normalmente. Na outra leucemia, que é a leucemia bifenotípica, ela já é o grupo de leucemias agudas. O que são as leucemias agudas? Quando o excesso de glóbulo branco é um blasto, uma célula imatura, então ela é uma leucemia aguda com excesso de blastos. A gente caracteriza as leucemias agudas conforme a linhagem que ela pertence. Então, ela pertence, pode ser uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia linfóide aguda, e no caso da bifenotípica, ou como a gente vem chamando como fenótipo misto, ela tem um componente das duas linhagens, tanto mieloide quanto linfóide. Ou, em algumas situações, ela pode ter só o componente linfóide, mas um linfóide B e um linfóide T. Então, é uma leucemia que acaba misturando duas linhagens diferentes. Então, voltando, a mielomonocítica crônica é uma leucemia crônica e a bifenotípica é uma leucemia aguda. E a segunda pergunta existem dados de incidência desses tipos de leucemia? Ambas são bastante raras, então os dados de incidência acabam não sendo tão exatos, porque muitas vezes a gente não consegue ter um diagnóstico correto, algumas vezes elas são confundidas com outras doenças, então elas não entram na incidência, mas o que a gente sabe que, apesar de rara, a mielomonocítica crônica é um pouquinho mais comum do que a bifenotípica. A mielomonocítica crônica tem uma incidência de mais ou menos 1 a cada 100 mil indivíduos, enquanto a bifenotípica tem uma prevalência de mais ou menos 0,3 a cada 1 milhão de indivíduos. Então, ambas são bastante raras, mas a crônica é um pouquinho mais comum do que a bifenotípica. E aí, valiosos, vocês estão gostando desse vídeo? Se inscrevam no nosso canal. E a gente escuta muito sobre essa dificuldade, para fechar o diagnóstico dessas doenças, Por que isso acontece, Quais são esses exames que confirmam esse tipo, mais raro? Isso realmente é verdade, são diagnósticos difíceis de serem feitos. Primeiramente, porque para a gente fazer um diagnóstico, a gente tem que ter aquela suspeita na cabeça, tem que procurar por ele. Algumas vezes a gente não está, como uma doença pouco conhecida, muitas vezes quem está no laboratório, ele não está nem pesquisando. No caso da mielomonocítica crônica, além disso, ela muitas vezes era confundida com outras doenças da hemato, como eu disse, a própria mielodisplasia, porque ela tem um componente de mielodisplasia, e quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente acaba olhando isso, ela pode ser confundida com uma mielofibrose ou com outras doenças, então acaba dificultando isso ainda mais. E a leucemia bifenotípica, para a gente confirmar o diagnóstico dela, a gente tem que encontrar esses marcadores de duas linhagens diferentes no exame que chama imunofenotipagem. Então, a gente tem que ter esse exame disponível para ser feito, que muitas vezes, em algumas situações, a gente não tem esse exame, e tem que fazer os marcadores de ambas as linhagens para a gente conseguir diagnosticar. Então, se não for feito a análise correta, o diagnóstico não é feito. E para ambas as doenças, os exames são muito parecidos das outras doenças hematológicas. Começa com o exame de sangue, o hemograma. No hemograma, a gente
ter diversas pistas, por exemplo, na mielomonocítica crônica, a gente vai ter um aumento de um componente que chama monócitos, que isso é essencial, e a gente já pode ter a célula com morfologia, que a gente fala, aparência diferente quando a gente olha no microscópio, que é a componente de displasia. Já no caso do hemograma da bifenotípica, a gente vai olhar e já vai encontrar aquela célula blasto, que é a célula imatura, que é a célula doente da doença. Depois, ambas a gente segue com o estudo de medula óssea, né? Geralmente é feito o mielograma, a imunofenotipagem, que é essencial para a leucemia bifenotípica. Importante também os marcadores genéticos hoje em dia, que a gente faz a citogenética, a gente pode fazer os exames moleculares, que eles indicam, muitas vezes ajudam no diagnóstico, eles também conseguem indicar para a gente o prognóstico daquela doença. Então, geralmente, os exames básicos são esses que a gente faz. E sobre o diagnóstico tardio dessas doenças, influencia-se no prognóstico? Qualquer doença que a gente demore para fazer o diagnóstico, a gente acaba tendo mais complicações relacionadas a ela. No caso da mielomonocítica crônica, quanto mais o paciente espera para começar o tratamento, ele pode evoluir com piora de anemia, com aumento muito importante dos glóbulos brancos, que eles vão aumentando. Numa fase mais tardia, inclusive, ela pode se transformar de uma leucemia crônica para uma leucemia aguda, se a gente não iniciar um tratamento precocemente. Então, com certeza, quanto mais a gente demora, mais o paciente chega debilitado para a gente com complicações. No caso da bifenotípica, isso acontece mais ainda. Por ser uma doença aguda, ela tem uma evolução rápida. Então, quanto mais a gente demora para começar a tratar, ela costuma ter mais complicações. Seja infecções, seja sangramento, seja mais necessidade transfusional ou complicações decorrentes do próprio aumento de blastos. Então, o paciente acaba chegando com mais complicações e se torna mais difícil de tratar assim. Então, quanto antes identificado e diagnosticado, sempre melhor. E quais que são as indicações para a LNMC? A LNMC, por ser uma doença crônica, muitas vezes ela tem evolução lenta, muitos pacientes têm o diagnóstico e não têm indicação de começar a tratar. Quando a gente começa a tratar uma leucemia mielomonocítica crônica, quando o paciente tem alguma consequência da doença clínica, seja a gente chama de sintomas constitucionais, que é febre, perda de peso, ou algum sintoma relacionado com alterações de hemograma, uma anemia com sintomas, um aumento muito importante dos leucócitos, que acaba já sendo perigoso, ou quando essa doença, como esses leucócitos aumentam, eles podem afetar alguns órgãos, como a pele, como o pulmão. Então, se o paciente já começa a ter alguma manifestação clínica relacionada a isso, a gente teria indicação de começar a tratar também. O tratamento, inclusive, visa muitas vezes a diminuir esses leucócitos aumentados, que a gente faz com medicação que a gente chama de cicloredutora, como a Ibreia, e em alguns casos a gente indica o transplante de medula óssea. E no caso, para o tratamento da leucemia bifenotípica? A leucemia bifenotípica já, geralmente, como é uma leucemia aguda, geralmente assim que a gente faz o diagnóstico, a gente tem que começar a tratar para prevenir que ocorram complicações. O tratamento da bifenotípica, como ela tem componente das duas linhagens, já foi feito como uma leucemia mieloide aguda e ele já foi feito como uma leucemia linfóide aguda. Os últimos estudos, geralmente com poucos pacientes, porque é uma doença rara, então não são estudos grandes, que fazem grandes comparações, mas eles mostram que geralmente o tratamento com o protocolo, como é feito para LLA, né, leucemia linfóide aguda, costuma ter melhores resultados do que o protocolo com LMA. Mas como ela tem componente das as duas formas de tratar podem acontecer. E, diferente da mielomonocítica crônica, que a gente indica o transplante, ele é a única forma curativa na mielomonocítica crônica, mas nem todo paciente tolera o transplante. Na bifenotípica, geralmente, se o paciente tem condição clínica para fazer um transplante, paciente adulto, geralmente, e tem um doador compatível, a gente acaba indicando o transplante para diminuir a chance de recaída dele. E existem novas drogas, assim, de estudos para essa doença? Sim, muitas áreas da hematologia, graças a Deus, estão evoluindo bastante, né? Também é o caso dessas doenças. Na mielomonocítica crônica, já são tratamentos novos, os uso do glucometilantes, né, que é a acetidina, a decitabina. Nos Estados Unidos, eles tiveram a aprovação da decitabina na formulação oral, que isso é muito bom. No Brasil, a gente ainda tem a formulação endovenosa, inclusive associada para os componentes, né? Então, a gente espera que isso também chegue ao Brasil. E existem estudos avaliando alguns alvos moleculares, né? Por exemplo, alterações genéticas que a gente encontra na doença, eles têm estudos avaliando se isso pode virar um alvo para uma possível droga. E no caso da leucemia bifenotípica, uma coisa importante de ser avaliada é se o paciente tem ou não a presença do cromossomo Filadélfia, assim como acontece também na LLA.
Se ele tivesse promoção para delta, a gente pode utilizar os inibidores de tirosina quinase, como o imatinib, dasatinib, assim como a gente utiliza na LLA também. E ainda em relatos de casos, isso não tem estudos grandes, com a utilização de algumas drogas que são utilizadas na LLA também na bifenatípica, como o blinatumomab, e quem sabe um dia a gente consiga também os CAR T-cells, né? A terapia celular que vem sendo utilizada na leucemia linfóide aguda, também na bifenatípica, mas ainda é motivo de estudo, ainda não temos nada certo. Essa pergunta nem está no roteiro, mas sobre a LMC, né? Porque o pessoal utiliza também esses medicamentos, né? Também tem um período, assim, que a pessoa, quando ela iniciar o tratamento, ela pode continuar com esses medicamentos, porque a LMC é gradual, não tem casos, né, para parar com o medicamento. Uma pergunta bem interessante mesmo. Geralmente começa ele junto com a terapia que a gente chama de indução, a gente inclui ele junto com a quimioterapia que a gente está fazendo, que é diferente da LMC, que é só o inibidor, né? Nesse a gente junta a quimioterapia. E depois, geralmente, se o paciente tiver condições, tiver um doador, a gente faz um transplante e geralmente a gente deixa como terapia de manutenção pós-transplante também. Agora, a sua pergunta interessante, quanto tempo isso teria que ficar ainda é motivo de estudos? Acredito-se, a gente mantém hoje em dia por 1 ou 2 anos, mas talvez também seja interessante manter por mais tempo, talvez pelo resto da vida também, mas a gente ainda não tem essa resposta. Eu perguntei porque ainda tomo esse medicamento, então, o nilotinib, que eu tive LMC, então... mais por essa questão. Então, acho que é isso, doutora. Eu queria agradecer, né, mais uma vez pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco na TV Abrale. E muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Estou sempre disponível, sempre que vocês quiserem conversar. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e não se esqueçam de valorizar a vida nos pequenos detalhes. Doe medula e até mais!